Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Yeshua. Hoje estamos falando sobre arrebatamento, a volta de Jesus. E hoje a gente temos dois convidados especiais para participar, o pastor Jair Leão e o professor e pastor Jefferson. Gostaria que vocês se apresentassem. Pode começar, pastor Jair, se apresentando, falando um pouquinho de você. Meu nome é Jair, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Sou um dos pastores auxiliares ali da Assembleia de Deus, Ministério Casa Verde. E estamos aqui para participar aqui com o nosso professor também e o nosso apresentador aqui sobre arrebatamento e os sinais da vinda de Jesus. Professor, se quiser, pode se apresentar também. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui nesse podcast pela primeira vez. Como já foi dito, eu sou presbítero e professor de teologia. Estamos aqui hoje para contribuir um pouquinho com esse tema, tão importante para a igreja, que é o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor Jesus. Certo, vamos lá. Começar com a pergunta mais básica aí sobre o que é o arrebatamento. Se vocês puderem explicar aí para o pessoal o que é o arrebatamento. Pode começar, pastor. Bem, arrebatamento eu vejo nas escrituras que é a única coisa que não tem sinal. Olha, quando o arrebatamento virá, mas quais os sinais que precederão o arrebatamento? Não tem. Não tem. O que tem são os sinais da volta de Jesus. Isso tem sinal, mas arrebatamento não. Porque arrebatamento significa arrancar com violência, tirar, é rápido. Tem uma palavra grega que a gente usa chamado raspazo. Raspazo, na verdade, significa tirar com violência, raptar, puxar com força. Isso significa a palavra arrebatamento. Arrebatamento é isso. Verdade, eu corroboro com o que o pastor acabara de dizer. O texto base, sobre o arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde aparece essa palavra que o pastor citou no grego, harpazo. Essa palavra significa arrancar, tirar, a força, literalmente no grego bíblico. E eu fiz até uma colinha aqui. O arrebatamento, ele é uma retirada imprevista, repentina e de forma milagrosa, Deus arrancando a igreja da terra para levar para os céus. Então, a definição bíblica, teológica de arrebatamento é essa: mover de um local a outro, do reino físico para o reino espiritual, de forma forte. A força significa que não há um poder contrário que possa interromper esse processo. Então, é um ato exclusivo de Deus que vai tirar a sua igreja da terra para levar para os altos céus. Certo. Acho que quem vai na escola dominical aprende que o arrebatamento vai ser num piscar de olhos, né? Você piscou, sumiu. Alguns filmes também relatam isso, né? Tipo, se a pessoa tá aqui, do nada ela piscou e não tá mais aqui. Eu quero perguntar para vocês as escolas que fala sobre a interpretação sobre arrebatamentos. Quais são as escolas? Bem, nós temos aí basicamente 3 escolas que falam sobre o arrebatamento. Nós temos os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. O pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eles usam lá um texto básico de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Então, por causa disso,
a nossa leve e momentânea tribulação, então eles acreditam, os pós-tribulacionistas, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso são os pós. Mas eu não quero falar do mid, eu quero passar para o professor para a gente depois voltar no pré. Pode ser? A pergunta ela foi o que mesmo? Quais as escolas de interpretação que falam sobre o arrebatamento? Então, essas 3 escolas que o pastor citou, na verdade, elas partem especificamente em relação ao arrebatamento da igreja. Mas ligado a essas escolas de interpretação, existe a ligada mais diretamente à segunda vinda de Jesus, que é o pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo. Dentro dessas 3 escolas de interpretação, que é mais abrangente, está o pré-tribulacionismo, o pós e o mid-tribulacionismo. Essas escolas, fazendo um resumo rápido, é o pré-milenismo, que é uma linha que, né, a nossa Igreja Assembleia de Deus segue, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Tem o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista. O dispensacionalista crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e a vinda de Jesus é no final da tribulação. O histórico não, acredita que o evento é uma coisa só e acontece no final da tribulação. Ou seja, pré-milenismo histórico e pós-dispensacionalista estão na mesma escola. Pré-milenismo dispensacionalista e pré-tribulacionismo faz parte do mesmo pensamento, né, com algumas diferenças. O mid, que é uma palavra latina, que significa meio, e meso também é uma palavra grega que significa meio, significa que eles acreditam que Jesus voltará no meio da grande tribulação. Como é dividido em 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, o que acontece? Eles acreditam que na primeira fase é onde não vai haver uma manifestação explícita do anticristo, né? Ele vai vir como um governante que solucionou os problemas da humanidade. E aí, no meio, ele volta. Não temos muita base bíblica para isso, a não ser algumas inferências indiretas. E, por fim, o pré-tribulacionismo, que é majoritário, né, no Brasil, devido o pentecostalismo ser majoritário no Brasil. Então, quando alguém diz que é pós, parece até meio estranho, né? Mas, historicamente, as igrejas, os pais da igreja, os avivalistas, eles acreditavam no pós-tribulacionismo. A igreja ia passar pela grande tribulação. Aí, de 1800 e pouco para cá, começou a se formular essa ideia que nós defendemos hoje, o pré-tribulacionismo. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja no final, antes da grande tribulação. Perto do início ali, Jesus tira a sua igreja da terra. Essa é a crença pré-tribulacionista. Passa 7 anos no céu, onde há bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, onde vai galardoar a igreja, recompensar a igreja. E aí, no final desses 7 anos, Jesus volta, julga as nações e estabelece o milênio. A parte que ele vai ficar um milênio. Isso. Resumo é isso. Agora, o mídio meso-tribulacionista, eles defendem essa ideia baseada em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ó, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, isto é, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É igual o pastor falou. O anticristo ele assume, e durante 3 anos e meio ele vai governar como a humanidade quer, como a humanidade deseja, né? Como um grande estadista, um grande orador, um grande articulador. E quando ele tem o domínio das massas, a política está na mão dele, tudo está sob o controle dele, ele dá esse golpe de Estado aí e vai começar a governar com mão de ferro. E para ajudar aqui, para colaborar também sobre o pré-tribulacionista, isso é uma doutrina, inclusive, defendida pela Assembleia de Deus, entende? Os assembleanos defendem o pré-tribulacionista e eles usam aquele texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação
através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não nos destinou para a ira? Porque a ira é o juízo de Deus que virá sobre as nações, principalmente sobre Israel. São os 21 juízos que estão determinados no livro de Apocalipse, que cairão sobre as nações. Então, a igreja parte dessa linha, principalmente lá no credo da Assembleia de Deus, que a igreja não passará pela grande tribulação. Então a gente defende, a Assembleia de Deus defende o pré-tribulacionismo, que Jesus vem antes, no começo da tribulação Jesus vem e arrebata a sua igreja. Ok? Pelo só que vocês... compartilhar com o professor aí, colaborando com aquilo que ele falou. Pelo que vocês falaram, tem o pré, o mid e o pós. Sim. O pré, antes do arrebatamento. O mid, durante. E o pós, após passar pelos 7 anos aí do... Sim. Agora eu quero perguntar pessoalmente, tirando a igreja, qual a opinião de vocês? Vai ser pré, mid ou pós? Na sua opinião. Bom, eu desejo... A sua opinião. Na minha opinião, eu creio no pré-tribulacionismo. Você acredita que vamos porque, ir no veja pré? bem, a gente já está passando... A nossa vida já é uma tribulação. A nossa vida é uma luta diária. Parece que a gente tem que matar um urso todo dia, um leão todo dia, e é luta, é perseguição, é barreira, é uma coisa terrível. Agora imagine, pensa aqui comigo, a gente vai para a grande tribulação e depois vai inserir numa série de situações, aliás, que já está ocorrendo, entende? Dentro desse período de ira, de pós-tribulação, a Bíblia também diz que não vai poder comprar nem vender aquele que não tiver o sinal da besta. E quem aderir o sinal da besta, como que a gente vai sobreviver a isso? Quer dizer que eu vou ter que morrer antes? Então, particularmente, respeito a opinião de cada um, eu acredito no pré-tribulacionista. Porque, como diz aqui, né? Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação através do Senhor Jesus Cristo. E você, professor? Amém. Irmãos, é assim, toda a vida, né, a gente, você pentecostal e da Assembleia, a gente sempre desposou o pré-tribulacionismo, né? Quando a gente vai se debruçar sobre o sistema dispensacionalista de interpretação, a gente encontra algumas falhas. Nós encontramos algumas falhas. E de uns 2, 3 anos para cá, eu tenho me dedicado mais sobre esse assunto. É um assunto complexo, porque a escatologia, que é que estuda essas questões, que é o estudo das últimas coisas, ela não é uma revelação sistemática e contínua no temporário. É como que Deus pegasse peças de um quebra-cabeça e nos entregasse algumas peças desse quebra-cabeça, mas não completo. Então é como nós conseguimos olhar para o futuro pela frechinha da janela. A gente não consegue ver o todo. Você consegue ver algumas partes que Deus quer revelar. Nós sabemos o final, que isso é muito importante. Sim, né? é o mais importante. Cristo vence. Porém, de uns anos para cá, como eu falei, uns 3, 4 anos para cá, talvez menos, eu tenho me inclinado mais ao pós. E eu explico por quê. Apesar de ainda não ter batido o martelo. Entendeu? 3 coisas a gente deve destacar sobre isso. Primeiro, todas essas escolas de interpretação, ela tem 3 coisas importantes em comum. Uhum. Primeiro, haverá uma grande tribulação. Sim. Todas concordam. O que discorda é como será, em que tempo Jesus vai voltar nessa grande tribulação. Mas que vai haver uma grande tribulação, todas as 3 escolas concordam. Segundo, Cristo vai retornar após a tribulação. Mesmo o pré-tribulacionismo defende isso. Ele defende que o arrebatamento é antes, mas a volta de Jesus é só no final dos 7 anos, ou seja, após a tribulação. Então todos defendem que Cristo vai retornar e é no final da tribulação. E terceiro, haverá um arrebatamento. Haverá uma tirada da igreja da terra. Todos concordam. Então é importante destacar isso aqui. E a escola pós-tribulacionista, eu vou até fazer aqui o antagonismo ao pastor, né, para não ficar um jogo de cartas marcadas, ficar mais interessante. Como eu disse, eu ainda não bati o martelo, entendeu? Mas o pós-tribulacionismo tem um texto importante, de Mateus 24. Convido você aí a abrir comigo.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 24. Texto importante. Mateus 24. Versículo. Deixa eu achar o versículo aqui, eu já falo. Sete. Não. Tem alguns versículos aqui importantes. Deixa eu aqui que eu marquei aqui na Bíblia. Que a partir do versículo, tá dando reflexo aqui. Versículo 15, tá? 24, 15, diz assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem sobre o eirado, não desça a tirar a casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás. Vai buscar a sua capa. Aí ele vai falando das grávidas, ele vai dizer assim, ó, no versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido nem haverá jamais. Ou seja, no mundo teve várias tribulações, né? Tipo a perseguição do Império Romano, Hitler e muitos outros, né? Estadistas que foram massacrar a humanidade, né? De certa forma. Mas essa tribulação aqui, o texto destaca que não houve antes nem haverá. Ou seja, vai ser um grau gigantesco. Mas eu quero destacar que Jesus vai dizer assim, aqui o seguinte, ó. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, eis que ele está no deserto, não saias. Ele está no interior da casa, também não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então esse texto aqui, o 27, diz que esse evento vai ser um evento a nível mundial. O pré-tribulacionismo tem muitos pontos fortes, mas um dos pontos fracos é esse. Ele entende que o arrebatamento ele é antes da tribulação e ele é secreto. O mundo não vai saber, só a igreja. Mas o texto diz aqui que, como o relâmpago sai no Oriente e dá no Ocidente, assim vai ser a vinda de Jesus. Todos vão ver. Vai ser visível a todos. É visível. Tem alguns outros que nós vamos trabalhar aqui ao passar do tempo, mas para não tomar todo o tempo, por enquanto vamos ficar com esse versículo. Então, o pastor Jair é pré e o professor é pós. Não, ele Ele tava querendo bater o martelo. Ele está querendo bater o martelo, mas parece que tem alguma coisa aí no texto aí, que esse Mateus 24 aí é período tribulacionista, não tem nada a ver com a igreja, é período de juízo aí. Entende? Então é meio complicado, por isso que a gente tem que analisar bem o texto. Entende? Todo o capítulo 24, 25 é período de ira, não tem nada a ver com a igreja isso aí. Então a gente entra nessas coisas assim, por isso que ele falou, não, tem que pesquisar melhor o texto. Eu tenho a minha autodefinição, posso estar errado, a gente não Sim, sabe, uma opção. porque é uma opção que a gente escolhe, né? Nada tá certo ainda. Mas o importante de toda essa história, de toda essa discussão aqui, É o aprendizado. a gente estar firme esperando o Senhor Jesus Cristo, seja no pré, no mídio ou no pós, tá ali segurando nele, né? Não pode estar desapercebido, porque o texto que vai narrar esses eventos aqui, a partir do 32, Jesus vai fazer uma exortação à vigilância. Sim, Então ele vai dizer assim, parece que tem perguntas aí que vai vir aí na sequência aí que a gente vai poder responder sobre isso. Eu quero só destacar essa questão da vigilância, que diz que nós devemos estar atentos. Então, quem acredita que Jesus vai voltar antes, isso é um detalhe apenas. Tem que estar preparado para subir com Jesus. Sim. Opa! Quem acredita que Jesus vai voltar depois, da mesma forma tem que estar preparado. Com um adicional. Quem não acredita que Jesus vai ser arrebatado, porque ninguém quer passar por tribulação. Sim. Porém, na história do povo de Deus, desde Israel até hoje, passaram por tribulação. Noé foi livrado do dilúvio dentro do dilúvio.
Ele não foi arrancado para outro lugar que não tinha dilúvio. Deus salvou ele, mas no dilúvio. Ele passou pelo Passou dilúvio. pelo dilúvio. Então, assim, essa questão das escolas é um detalhe. É só um Crer que é detalhe. antes ou depois é um detalhe. Essas três coisas que nos unem é mais importante do que... Tem um agravante, talvez, que é aquele que crê que é antes, talvez ele não se prepare para estar dentro da grande tribulação. Porque, veja, o povo de Israel passou grande tribulação com os imperadores, com os que perseguiam o povo, com a Babilônia, com a Síria. Você vai vindo na história, né, vai passando. O ano 70... Passa até hoje, né? O ano 70, hoje, existe mais eu acho que é mais de 1 milhão de cristãos no mundo que passam perseguição só por dizer, eu sou cristão. Perseguição a nível de morte. Não é perseguição apenas política, né? Mas a nível de você morrer pela fé. E os apóstolos passaram por tribulação. Todos, né, com exceção de João, morreu como mártir. Aí vem os pais da igreja, foram queimados pela igreja católica quando eles, né, foram contra algumas coisas. Vem os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores, os avivalistas, todos sofreram. Só a igreja do último tempo vai ficar livre da tribulação. Então, esse argumento histórico é contra o pré-tribulacionismo. A minha opção sobre isso aí, a minha opinião, né? É que vamos passar por ela. E após passar, porque assim, eu tenho o mesmo pensamento que você nesse respeito. Por que eles passam na época deles e na nossa... Estamos livres, né? Obrigado, Senhor, vamos subir. Então, a minha opinião vamos passar, mas é o que a gente falou. É opinião. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês também nos comentários aí, qual a opinião de cada um. Mas vamos seguir. Agora, o que vai acontecer com quem for salvo aí? Não importa se é no pré, no mid, no pós. Como vai ocorrer o que ocorrerá com os salvos, né? Arrebatado. Essa sequência, né? Isso. Foi arrebatado no pré, no mid e no pós. Como nós retornaremos para passar o milênio ou ficaremos já direto na glória? Pastor Jair, quer comentar? Não, começa contigo aí. Que pergunta que é essa daí, para mim me localizar aí? O que ocorrerá com os salvos após o arrebatamento? Então, a revelação bíblica que nós temos diz que, na visão pré, Jesus vai arrebatar a igreja nos Hades, não vai tocar na terra, e dos Hades volta para o céu. Passa-se 7 anos de tribulação aqui na terra. Assim que a igreja é retirada, o anticristo se manifesta, mas não como o anticristo, como o salvador do mundo. Ele vai ter poder político, financeiro e de mídia. Ou seja, vai controlar tudo é importante no nosso mundo atual. Controlou a mídia, né, o poder político é o governo e a questão financeira controla o mundo. Então ele vai ter esse poder, ele vai dar algumas soluções, né, para os grandes problemas da humanidade, a fome, guerras entre povos, vai trazer a paz, né, uma falsa paz, a Bíblia diz que é uma falsa paz. E após a igreja ser tirada, o pré-tribulacionista acredita que vai se encontrar com Jesus nos Hades e volta para o céu. Lá no céu vai passar pelo tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenar. É bom salientar isso. É um tribunal para galardoar a igreja, recompensar a igreja. Cada um com seu galardão. Depois disso vai ter as bodas do Cordeiro, que é como se fosse uma grande comemoração pela vitória de Jesus. E após isso, Jesus volta com os santos, que é a igreja e os anjos, para estabelecer o milênio, julgar as nações e reger com mão de ferro por 1000 anos. Isso é o que o pré-tribulacionismo acredita. O pós também acredita nisso, porém não na sequência que é dita pelo pré-tribulacionismo, né? O pós-tribulacionista acredita que arrebatamento e segunda vinda de Jesus é um eufemismo. Tanto Mateus quanto Paulo, nas suas cartas, está falando do mesmo evento. Veja que texto interessante deixa eu abrir aqui no celular, fica mais fácil. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 vai dizer assim, Finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Não é esse texto aqui não, peraí.
Quanto o pastor acha, o professor acha, Eu vou achar o texto. Deixa eu falar aqui. Bom, é que nem o pastor estava falando, né? Mas a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note que esses dois versículos aqui que nós acabamos de ler, ele distingue de maneira bem clara as duas fases do arrebatamento. Porque ele diz assim, versículo 16, com alarido, quer dizer, alarido, clamor de trombeta. Então, o alarido, clamor de trombeta, está dando voz para aqueles que morreram em Cristo. Então, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados, né? Vocês poderiam me perguntar, tá, mas aonde estão aquelas pessoas que morreram em Cristo? Elas estão no paraíso. já estão no paraíso. Já estão no paraíso. Porque lembra daquela célebre passagem onde Jesus está sendo crucificado com os dois ladrões da cruz? Sim. Um deles se arrepende, o que ele fala para o Senhor? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certo? Então, por isso que a Bíblia diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, o arrebatamento, ele vai operar primeiro nos mortos, depois nos vivos, mas como o pastor falou, os vivos que estiverem preparados. Porque se ele não estiver preparado, não vai acontecer nada. Se você pegar Mateus capítulo 25, diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Só 5 tinham azeite, as outras 5 não tinham. Mas não eram todas virgens? Sim. Não são todos cristãos? Mas se não tiver preparado, vai ficar. Entende? E Mateus 24 também, ali no versículo 38, diz assim: como assim nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, né? E surpreendeu a todos. E o versículo 29 diz: e não perceberam. Agora, para um pouquinho para pensar aqui. Quando Noé começou a construir aquela arca e dizia para o povo: olha, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. O pessoal começou a olhar aquilo meio assustado. Como assim? Porque nunca caiu água do céu. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 6, que um vapor subia, regava o solo, mas como cai água do céu? Aí os anos foram passando, e o que acontece? Nada acontecia. Aí aquilo virou chacota, virou zombaria diante de Noé. Então o povo já zombava de Noé. Noé, você é doido, você é um velho ultrapassado. Isso aí jamais vai acontecer. Porque quanto tempo Noé levou construindo aquela arca? 120 anos. E olha o que diz o versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Né? Assim vai ser na vinda do Senhor Jesus Cristo. Há quanto tempo as pessoas estão falando que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Se prepara que Jesus vai voltar. Aí e tem pessoas que falam assim: rapaz, mas essa história que Jesus vai voltar, eu já estou cansado de ouvir. Eu já nem ligo mais, eu já nem acredito mais. Entende? Aconteceu com Noé, entende? Primeiro houve aquele impacto, depois, esse cara é doido, esse cara é louco, entende? Achava que é um velho caduco, ultrapassado, e não perceberam. A volta de Jesus vai ser a mesma coisa.
O arrebatamento vai ser a mesma coisa. Eles não vão perceber. Quando eles tentar perceber, já foi. Já aconteceu. Já era, já aconteceu. Se você parar pra pensar, tá praticamente assim já, né? Tá Porque a assim. zombaria que o pessoal faz com a igreja, com Não, você vê esses os evangélicos, Muitos cristãos têm dado motivo também, né? Infelizmente tem envergonhado Sim. da igreja. Jesus falou assim: quando o filho do homem voltar, achará fé na terra? Tá aí. Exatamente. Então, assim, é difícil. É importante falar sobre esse tema porque hoje, dentro da igreja cristã, não só dentro do pentecostalismo, tem se esquecido um pouco disso, entendeu? E a crença, né, a descrença, o descrédito sobre essa doutrina bíblica, arrebatamento é uma doutrina bíblica. As pessoas crentes têm deixado um pouco de mão e têm focado sua vida na terra. Sim. Quando já a Bíblia diz que a gente tem que focar nas coisas que são do alto, né? As coisas que são espirituais, nas coisas, juntar tesouro no céu. Hoje o Pensar pessoal em pensa coisas que são do alto. cima, Agora, né? sobre a pergunta onde os crentes estarão, né? Os crentes, quando morrem agora, né, dentro da escatologia, a gente entende, como o pastor já falou, que está no paraíso. Porém, eles estão num período que nós chamamos de período, estado intermediário. Ou seja, eles estão no paraíso, já desfrutando de um nível de céu, porém, sem o corpo. Porque o corpo está na sepultura. Está lá, né, a alma e o espírito que são intrínsecos, né? E uns vão defender que estão dormindo, né? Tem textos bíblicos que mostram o contrário. E outros vão defender que eles estão conscientes, né? Outros vão defender que quem está inconsciente é os que estão salvos e os que estão conscientes é os que estão no nós chamamos hoje de inferno, né? Que não é propriamente o inferno, né? É como se fosse uma prisão temporária das almas desencarnadas. Quando Jesus voltar, na sua volta, é aí onde vai haver a união do corpo glorificado com esse espírito que já está desfrutando de um céu. Então, onde os crentes estão hoje? Já no céu. Nós não sabemos em que estado, com certeza. Nós sabemos que eles estão incompletos, porque o ser humano, na teologia, ele é tricotômico, tem corpo, alma e espírito. Se está no céu a alma e o espírito, que é a consciência, né, e o nosso ser imaterial que Deus soprou, o corpo está na sepultura. Então está um ser humano incompleto. Então não é o estado perfeito que Deus reservou para Tá nós. aguardando. É um período que nós chamamos de estado intermediário. Então vai voltar com Jesus e aí nesse momento os mortos ressuscitam primeiro. Então, ato contínuo, na sequência, os que estiverem vivos são transformados e arrebatados já com o corpo glorificado. Esse é o processo que foi revelado nas Escrituras. Nesse processo, então, os mortos só vão receber um corpo glorificado, é isso? Eles ganham um corpo glorificado Então, e eles já tá. ressuscitam no mesmo corpo e já recebem um corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52, né? Vamos ler esse texto para ficar mais Isso. fácil para o telespectador entender? 1 Coríntios 15 é um texto bem 51, importante. 52. 1 Coríntios 15. Começa a partir dos 50, diz assim: ó, e agora, irmãos, digo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele está falando o quê? Ele está falando da natureza Corpo, caída do homem. sim. Sim. Entendeu? Porque Jesus está no céu com um corpo de carne. Só que, porém, glorificado. Não pode mais morrer, não pode pegar doença, enfim. Aí vai dar 50 e diz assim: ó, eis que vos digo um mistério. Veja, se ele está dizendo, não é mais um mistério. Ele gosta de dizer assim, isso é um mistério. Não, mas ele está revelando. Vou dizer um mistério, então não é mais mistério. Deixou de Ele ser. está revelando. Qual é o mistério? Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer. A palavra dormir no Novo Testamento, em 99% dos casos, é usado como eufemismo para a morte. Não significa que está dormindo literalmente. Quando você olha para alguém no caixão, para o corpo da pessoa, parece que ela está dormindo. Parece que tá dormindo. Então, no grego é usado esse eufemismo. Jesus falou assim, ó, Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos falaram assim, não, mas se dorme, está seguro, Senhor. Por que não vamos lá correr risco? Né? Porque eles estavam sendo perseguidos na Judéia. Aí Jesus falou claramente, Lázaro está morto. Então é um eufemismo para a morte, dormir. A doutrina da sono da alma aqui não cabe, né? Tem algumas denominações que quer usar isso, né? Mas ele continua dizendo assim, ó, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos, tanto os mortos quanto os vivos serão transformados. Porém, os mortos têm preeminência, eles vão primeiro. Ele sai da sepultura, ressuscita, o seu corpo é transformado, ele sobe. E nós vivos da mesma forma, na sequência, ato contínuo. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, ou seja, já estarão com o corpo glorificado. E nós seremos transformados. Essa palavra aqui no grego, no momento, é a palavra atomô, que é átomo no grego, que é a menor partícula na época, e na época eles não sabiam que existia, né? Só consegue ver no microscópio. Sim. Então, mas aí, no momento,
eu estou entrando na unidade indivisível de tempo. Por quê? Quais são as unidades de tempo? São 8. Milésimo de segundo, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. Essas são as 8 unidades de tempo. Quando a Bíblia descreve aí, num momento, eu estou entrando numa unidade indivisível de tempo. Então, é menos de que milésimo de segundo. Piscar e abrir os olhos. Ele Piscar usa de essa olhos. expressão aqui para descrever justamente Então, isso. A transformação que vai acontecer no corpo, na matéria, entende? Vai desafiar a própria ciência, porque desafia as 8 unidades de Por tempo. isso que fala que vai ser Por violento. isso que a Bíblia usa esse termo, num momento. Né? Isso aí. Agora é interessante aqui falar do que o pastor tinha comentado anteriormente. Ele fala assim, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos assustarão. Tem trombetas para anunciar a vinda de Jesus. Trombeta não soa com algo secreto. Trombeta soa com anúncio. Uhum. Está anunciando alguma coisa, não com algo secreto. Aquele texto do relâmpago fala disso também, de algo visível. Né? Tem outro texto aqui no próprio versículo 24 de Mateus, que vai falar que isso vai acontecer na tribulação. Então Jesus está falando para a sua igreja. Uhum. Lá em Apocalipse capítulo 13, vai dizer que Santos 13, versículo 7, se não me falha a memória. Deixa eu conferir aqui. Apocalipse 13, versículo 7. 13, 7, ele foi E foi permitido fazer guerra. guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quem são esses santos aqui que foi feito guerra do anticristo contra eles? No 12, acho que é no 12 que vai dizer que o ancião pergunta para João, quem são esses de branco? Ele fala, tu sabes, Senhor. Ele fala, esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e eles vêm da grande tribulação. Então, pera um pouquinho. Seria essa pergunta, a igreja passará pela grande tribulação? A gente já falou que depende. Uhum. Né? Das visões, né? Das visões aí, entende? Agora, veja bem, Apocalipse, se você pegar o livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, não aparece a palavra igreja, embora no livro de Apocalipse você vai ver a palavra igreja aparecendo por 19 vezes, tá? Mas, por exemplo, se você observar 7 igrejas da Ásia, ele diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Mas conforme Apocalipse capítulo 13, versículo de número 9, diz, quem tem ouvidos, ouça, e ponto final. Não fala as igrejas. Por quê? Porque a igreja não está inserida dentro do período pré-tribulacional. Como o pastor acabou, por isso que eu sou pré, como o pastor acabou de falar aí, entende? Que quem são estes? Lá, Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quem são esses santos? São aqueles que se converteram na grande tribulação, que serão mortos pelo anticristo, e quando eles forem mortos pelo anticristo, eles vão ficar debaixo do altar. E aí João pergunta, quem são estes? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Mas eles Então, são uma segunda igreja? Não é segunda igreja. Porque eles são santos também. Tá, mas pera um pouquinho. Eles são salvos pelo sangue de Jesus também. Não, mas eles são santos a partir do momento que eles confessam o nome do Senhor Jesus Cristo na grande tribulação. Mas na existe quantas igrejas existem? Agora existe só uma igreja. Eu estou dizendo que a igreja ela não participa, que ela nem aparece essa palavra igreja no período tribulacional, se você observar durante todo esse período, entende? Agora, eu preciso ver Apocalipse capítulo 6, vamos dar uma olhadinha aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9, capítulo 6, versículo de número 9, deixa eu ver o que diz aqui, ó. E havendo aberto o quinto selo, Apocalipse 6,
Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, quantas pessoas no arrebatamento da igreja vão ficar? Entende? E aí, no governo do anticristo, se você quiser ser salvo, você vai pagar com o seu sangue. Quantos não vão pagar com o seu sangue? Entende? Tá, não faz mais parte da igreja, mas são os mortos da grande tribulação que estão lá debaixo do altar e estão clamando. Então você está dizendo que teve a grande tribulação e quem não subiu, por acho que não estar preparado, ainda tem a chance de ser salvo. Mas paga com a sua própria vida. Olha Apocalipse capítulo 7, pastor, leu aí, versículo 13. Ó. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Entende? Então, é aqueles que tiveram aquela consciência e fiquei. Eu não vou para o inferno, eu vou pagar com a minha vida. E não nega Jesus até o fim. Eu respeito essa opinião do pastor, mas assim, esse argumento ele é fácil de derrubar no seguinte termo. Não tem a palavra do versículo 4 até o 20, não, para 18, 20, não aparece a palavra igreja, mas aparece outras palavras para se referir ao santo. Aparece a palavra santo, escolhido, e outros termos, como o livro de Apocalipse é um livro muito figurativo, aparecem outras palavras. Aí, nesse texto que ele leu, 7:13, diz que, no 14, diz que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, Cordeiro de Jesus. Jesus só tem uma igreja. Se a igreja subiu, está no céu, e esses vêm da grande tribulação, é uma segunda igreja. Como é que uns estão no céu festejando e outros estão na terra sofrendo? Ou é uma igreja de segunda categoria, ou é a igreja retardatária. Então, eu quebro esse argumento dessa forma. Por isso que eu falei, eu estou estudando para ter alguns pontos fracos na doutrina do pré-tribulacionismo. Porque não pode ter duas igrejas. A igreja só tem uma igreja. Sim. Se a igreja foi arrebatada antes e esses da grande tribulação são chamados de santos, 13:7. 99% do Novo Testamento, a palavra santo se refere à igreja. Escolhidos, eleitos, sempre se refere à igreja. Eu concordo com ele quando ele diz que na grande tribulação vai haver salvação, realmente. Mas quem são aqueles santos que o anticristo persegue? Fala que são os santos que ele persegue e vai vencê-los, o texto que eu acabei de ler. Então, por não aparecer a palavra igreja, mas aparece outras palavras, outros eufemismos para a própria igreja, mostrando que a igreja... Jesus vai descrever no versículo 24 de Mateus, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. E ele está alertando os seus discípulos, que faz parte da igreja, daquela tribulação que virá. Então, mas quando eu olho Mateus 24, eu tenho ele como um período tribulacional. Então, mas período de juízo. Sim, e ele está falando... Entende? Mas por que ele está falando para a igreja se a igreja não vai estar no período tribulacional? Então, mas veja bem, mas a igreja não vai estar, mas muitas pessoas que eram da igreja, que não foram arrebatadas, vão estar lá e vão se arrepender. E vai haver salvação por esse arrependimento. Agora, se a pessoa se arrepende, ela não pode, então, entrar na categoria de santo, ela pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Hoje não, é o mas sangue o de sangue Jesus. da pessoa salva ela? Não, não é o sangue que salva. Foi a decisão que ela tomou, porque não é o sangue dela, é o anticristo que vai eliminá-lo. Entende? Então, mas por ela o texto diz que é o nome sangue de Jesus que salvou. Sim, é Continua o sendo sangue de Jesus que salvou, mas ela teve aquele momento que ela falou, não, eu não aceito isso. Vai pagar com a vida. Por isso que a vida ficou lá debaixo do altar. E eles começaram a clamar e veio uma voz e falou, calma, até que chegue a completar o número dos seus conservos, depois a gente tira vocês daí. No pré-tribulacionismo eles dizem que esses aí são os santos judeus, são os judeus e os gentios que ficaram, entendeu? A resposta do pré-tribulacionismo é essa, ainda vamos estudar sobre isso. Existem dois povos distintos? Existia, os gentios e o povo escolhido de Deus, que eram os judeus.
Em Cristo, Paulo vai falar em Efésios, em Gálatas, que a parede foi derrubada. Sim. É um povo só agora. Só um. Não tem homem, mulher, nação, nem tribo, é um só. Hoje, um judeu, para ser salvo, ele tem que guardar a lei de Moisés ou crer em Jesus? Crê em Jesus. Crê em Jesus. Então não tem dois povos. Essa distinção que é feita dentro do pré-tribulacionismo é um pouco estranha à revelação bíblica. Veja o que Jesus diz aqui no 24, 29. Ele vai dizer assim como o relâmpago, né, sai do Oriente, onde estiver o cadáver, vai se juntar. Ele vai falando sobre que, para não acreditar em falsos cristos. O Cristo está em tal lugar, não acredita. Ele fala, depois, logo em seguida, a tribulação desses dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Logo em seguida, a tribulação. É tribulação, ele tem razão. 24 de Mateus fala de tribulação. Mas ele está falando para a igreja. Aí vê o que ele vai dizer em seguida. Ó. Então passará no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, não é alguns, todos os povos se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, É período de juízo. Jesus vindo. Jesus está voltando aqui. Ó. Juízo. Fala de tribulação e fala de Jesus voltando. Ó. E ele enviará os seus santos anjos. Esse versículo aqui é o nó. Quando eu fui estudar sobre defender o pré-tribulacionismo, porque eu era pré-tribulacionista, eu fui defender. Aí esse texto aqui me pegou, ele diz assim, ó, e enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? É só os judeus? Porque o argumento aqui, que esse texto aqui é para o judeu, do pré-tribulacionismo. Eu fui estudar sobre isso. Quem são os escolhidos no Novo Testamento? Toda a revelação bíblica. Sempre é a igreja. Escolhido é a mesma palavra para eleito. É a igreja, vai assim, ó. Juntarão os escolhidos do 4 cantos de uma outra parte exterminada da terra. Na tribulação, os anjos vão vir para juntar os escolhidos. Caramba, mas se a igreja já subiu antes da tribulação, quem são os escolhidos? A resposta pré-tribulacionista são os judeus. Aí fica com uma Eu vou pulga estudar atrás sobre da isso. Vai, os judeus são os escolhidos e a igreja não? É usado esse termo no Novo Testamento para os judeus? Não, para a igreja. Então, que existia 2 povos, nós não fazemos asseveração contra isso. Mas de Jesus para cá é uniu, existe um povo só. Toda nação, toda língua vai ser como era antes de Babel. Uma língua só, um povo só, um Deus só. Então esse versículo aqui do 29 ao 31 de 24 de Mateus, que é a vinda de Jesus, está falando que é um evento público, notório, que os povos verão. O arrebatamento, o texto que ele usou lá de Colossenses, diz que vai ter trombeta. Trombeta anuncia. Como pode ser secreto? Isso me pegou também. Por isso que eu dei um passo atrás e falei, eu tenho que ter argumentos melhores para isso aqui. Para eu afirmar que sou pré-tribulacionista. Por isso que eu falei que essa discussão. Hoje eu tenho mais a pós por isso. Entendeu? Esses pontos fracos. O pós tem um ponto fraco que é... Os pastores dizem assim, ó. Tá, se Jesus volta, arrebatamento e segunda vinda de Jesus é um evento só, aí Jesus vem no final... arrebata a igreja. Mas depois diz que ele volta com seus santos. Como? A igreja, aí ele chama, a igreja fez bate e volta no céu, né? É o argumento, né, que a questão é ato contínuo. Jesus salva os seus. Nós não sabemos o período de tempo que vai durar isso. Sim. É ato contínuo. Jesus salva, vai se juntar com Jesus no céu e num determinado ponto, não quer dizer que vai ser no mesmo dia, a Bíblia não diz, no determinado tempo, Jesus vai voltar com seus santos para estabelecer o milênio. Aí Pode ser uma semana, pode ser um dia, a gente não sabe. Mas isso de que faz bate e volta não faz muito sentido. É porque quando a gente quer defender isso, a gente fica preso à doutrina dispensacionalista, que sistematizou tudo, encaixando inclusive coisas que não têm respaldo bíblico. Tem pontos fracos, tem pontos fortes, tem pontos fracos. Então, esses pontos fracos me fez dar um passo atrás. Mas, ressalto aqui, o importante é ou o pós ou o pré estar preparado para subir, seja antes ou seja depois da tribulação. Agora a grande pergunta, como se preparar para o arrebatamento? Como a igreja, como as pessoas podem se preparar para estar preparada para o arrebatamento? Pode começar, já. Eu tenho que começar. Como se preparar para o arrebatamento? Vamos lá. Bom, veja bem. O arrebatamento, ela é uma coisa que vai acontecer. Ela é iminente. Ela não é eminente. Iminente. Eminente fala de alguma pessoa
que está em eminência, ou de algum produto que as pessoas, eu quero comprar aquele produto que ele está em eminência, tal, ele é um bom produto, está fazendo sucesso, mas iminente é totalmente diferente. Iminente é tirado assim fora do prazo, tirado, a verdade, na verdade, ele é arrancado, né? A palavra eminente, quer dizer, eminente vai ser de maneira surpreendente. Então, quando você pergunta aí sobre o que... Me repete novamente a pergunta aí que você falou aí. Como as pessoas podem se preparar para o arrebatamento? Para se preparar. Onde que eu Isso, como vamos nos preparar? Então, cada um pode se então, preparar. Veja bem, quando a gente fala em arrebatamento, a gente tem que partir do princípio que o arrebatamento é uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer, é iminente, isso aí vai pegar todo mundo de surpresa, vai ser uma coisa assim que vai surpreender todo mundo, mas o problema aí da preparação, a preparação ela é muito mais importante do que o próprio arrebatamento, porque o arrebatamento é uma coisa que é lógico que vai acontecer, não tem como questionar. Mas a preparação, ela vale muito mais do que o próprio arrebatamento. Porque se eu não estiver preparado, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Então, se você ler lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito assim, ó, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, espera um pouquinho. A santificação aqui, ela não é opcional. A santificação aqui, ela é condicional, entende? É condição principal para o arrebatamento. O arrebatamento eu sei, ela vai vir. Isso aí eu não tenho que questionar. Mas maior do que o arrebatamento é eu estar preparado. Porque se eu não estiver preparado, não vai acontecer arrebatamento. Olha o que diz 1 Pedro, lá no capítulo de número 1, versículo de número 15, está escrito assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, para mim ser arrebatado, eu tenho que me preparar. Através do quê? Através da santificação. Então, a minha santificação tem que ser em toda a minha maneira de viver. Tem que ser aqui, tem que ser na minha casa, tem que ser no trabalho, tem que ser na escola, tem que ser no meu relacionamento. Entende? Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Agora, eu posso fazer uma pergunta, não para o professor, mas para o apresentador aqui. Você crê que o céu é um lugar santo? O céu? É. O céu é santo. Então, se o céu é um lugar santo, então o processo de santificação para o arrebatamento começa aqui na terra. Entende? Então, o que acontece? Arrebatamento vai acontecer. Mas mais importante do que o arrebatamento é eu estar preparado. Porque se eu não estiver preparado, o arrebatamento vem e eu vou ficar. Entende? Se o céu é um lugar santo, sede santo porque eu sou santo. Entende? Mas eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver, né? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então, peraí. Não, eu não quero isso, né? O que a igreja de Filadélfia falou a respeito disso? Ali no capítulo 3, no versículo de número 8, está escrito assim, ó, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A palavra guardar aqui significa o quê? Praticar, esconder ela no coração, estar preparado para o arrebatamento. Então, maior que o arrebatamento é a minha preparação. E se eu não estiver preparado, meu amigo, o arrebatamento vai chegar, eu vou ficar,
vou perder o céu. Então, é igual a gente vai fazer um determinado trabalho, mas eu preciso me especiar naquela área que eu vou trabalhar, e se eu não me estudar, não me dedicar, como que eu vou exercer uma função naquilo que eu não sei? Então, eu tenho que me preparar. Arrebatamento é a mesma coisa. Eu faço coro com o que o pastor disse sobre a santificação. Porém, Jesus responde essa pergunta, né? Como se preparar para subir no arrebatamento? É isso a pergunta? Jesus responde no Mateus 24 mesmo, a partir do 32, vai dizer assim, ó. Prendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, que ele acabou de falar, do 1 até o 31. Saber que está próximo às portas. Aí lá no 42 vai dizer assim, ó, portanto, vigiai, porque não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Então, vigilância é um padrão do crente que quer subir. Vigiar a sua vida em santificação, como o pastor já acabou de falar. E o outro é assim, ó, está percebido. Nós não sabemos o dia exato e a hora exata. Mas Jesus falou assim, ó, vocês não vão ser pegos de surpresa. Eu vou dar sinais. O mundo está desapercebido, mas vocês não vão ser pegos de surpresa. Vem como um ladrão, porque nós sabemos o dia e a hora, mas os sinais de que está próximo, nós vamos saber. Então, não vamos ser pegos de surpresa. Ele fala assim, ó, portanto, vigiai, porque não sabemos o dia, mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também vós estáis apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom, então se preparar é se santificar e vigiar, sempre ter seu caminho ali santificado em Cristo. E você falou também, professor, dos sinais. No próprio Mateus 24 ele fala, né? Os discípulos perguntam para Jesus quando serão essas coisas e que sinais haverão da sua vinda e do fim do mundo. Quais são esses sinais? Vocês podem dar uma palhinha de quais serão esses sinais? Bem, quando Jesus está falando dos sinais, primeiro lá em Mateus capítulo 24, se você observar o versículo de número 1, ele está lá no templo. E os discípulos, eles tinham uma admiração especial por aquele templo, né? E levou Jesus para mostrar ali toda a estrutura do templo, né? E lá em Mateus capítulo 24, vou abrir aqui, agora nós vamos ler um pouquinho aqui, só para a gente poder entender, daqui a pouco o professor também vai falar. A Bíblia diz o seguinte, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficarei aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus estava falando? Jesus olhou para toda aquela estrutura do templo, e aquele templo, 37 anos depois da morte de Jesus, aquele templo foi destruído com a chamada diáspora, né? No ano 70, através do imperador Tito, que veio, sitiou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, né? Mas quando Jesus sai e eles vão lá para o Monte das Oliveiras, olha o que eles falam. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, aí, Jesus vai começar a dar algumas respostas. A própria Bíblia está respondendo aqui, versículo 4. E respondendo, Jesus disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E a Bíblia diz, ele diz que tudo isso é o princípio das dores. Entende? Então, os sinais da volta de Jesus está marcado por quê? Por fome, pestes, reino contra reino,
nação contra nação, entende? Ele deu a dica aqui. Sim. Rumores de guerra, né? Guerra, rumores de guerra. Ele deu toda essa dica. Mas tem coisas mais importantes aí. Eu queria que o professor passasse também para ele poder comentar um pouquinho aqui, porque tem coisas ainda mais profundas além disso. Então, esses sinais, esse termo que Jesus usa aqui é dividido em três partes, né? Em três partes principais. O princípio das dores vem desde, né, até antes de Jesus até hoje. Então, sinais que são as fomes, os terremotos, sempre houve. Só que quando Jesus coloca esses eventos naturais da natureza, terremotos, fome, pestes, né, sociais, e ele está colocando com a forma, com a intensidade maior e com a frequência maior. Por isso que vai ser sinais. Esse é o princípio dele. Ele diz, não é o fim, mas é o princípio das dores. Está desde de Jesus para cá. A segunda parte é quando há uma oposição a Deus e a sua lei. Uma posição aberta de governos, de pessoas importantes, como acontece hoje, por exemplo, os países que são muçulmanos, né, eles são terminantemente contra o cristianismo. Eles perseguem, eles dizem que são os infiéis, nós somos os infiéis para eles. Então, o governo determina que você não pode ler uma Bíblia em público, por exemplo, na Coreia, no Afeganistão e outros países. Então, entra aí os mais perseguidores dos cristãos. Então, essa é a segunda etapa, oposição a Deus e ao seu povo. E, por fim, vem quando o amor esfria, que é a apostasia, né? E aí vem o que Jesus diz aqui no 24, no finalzinho do Mateus 24 aqui, ó. Continuando onde o pastor parou. Tudo isso é o princípio das dores. Terremoto, fome e tal. Ele vai dizer assim, ó. Então serei atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair uns aos outros. Porque o negócio vai apertar. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Temos tido isso com uma frequência muito maior, uma quantidade gigantesca. Esses são os sinais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Para aumentar, não ter justiça. Viu? A ciência se multiplica, vai dizer também a Bíblia em outro texto. Ele vai dizer assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí ele vai dizer, então virá o fim. Então, esses três períodos de tempo que vai culminar com a vinda de Jesus. Então, Já estamos praticamente no último aí, já. Então, deixa eu um pouquinho mais profundo aí para colaborar com o que o pastor disse. Fome, pestes, terremotos, guerra, rumores de guerra, sempre existiu. Sim. Então, como considerar isso como sinal do final dos tempos? Se sempre existiu, desde os dias de Jesus. Sim. Entende? Aí eu posso questionar, tá, mas se isso sempre existiu, desde aqueles dias, há 20 séculos está acontecendo isso? Aí a gente vai dar uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 24, versículo de número 8. Olha o que diz 24:8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Observe que, de acordo com o original grego, o princípio das dores significa dizer, são o princípio das dores de parto. Então, vamos lá. Como é que funciona? Qual é o princípio? Como que funciona esse negócio? Você pega uma mulher grávida, próximo de dar à luz, o que acontece com ela? Quando ela chega no último mês, ela começa a ter o quê? Contrações dolorosas. E essas contrações dolorosas, elas vão acontecendo em intervalos de tempo. Só que entre um intervalo e outro vai diminuindo o espaço. E as dores vão ficando cada vez mais frequente. Isso está dizendo o quê? Que a criança está próximo de nascer. Está chegando a hora. Entende? Está chegando a hora de nascer. Então, veja bem, não é a dor inicial, mas ela funciona como um sinal, porque ela vai se tornando cada vez mais frequente até o nascimento da criança. Então, quando a Bíblia fala aqui em Mateus 24 que haverá sinais de guerra, terremotos, fome, entende?
é a dor inicial. Não é a dor principal. Porque uma pergunta que eu queria lançar aqui hoje. A primeira hora do nosso horário, ela começa da 0 hora, né? Da 0 hora a 1 hora é a primeira hora, sim, né? E a última hora começa às 23 horas, né? Quantos minutos tem a primeira hora? 60 minutos. E a última hora, quantos minutos tem? 59, porque vira. Não. Então é 60 também. A primeira hora tem 60 minutos. E assim, sim, e a última hora? 60? 60 minutos. Só que tem um detalhe. A primeira hora, os terremotos, conforme está mencionado em Mateus 24, as guerras, rumores de guerra, elas aconteciam em escala bem menores. A última hora, a velocidade com que está acontecendo esses eventos é o que assusta. Por exemplo, só no século XX tivemos mais de 1 milhão de terremotos. Nossa. É justamente o que eu disse. A intensidade e a frequência. Exatamente. É muito maior, né? Por exemplo, doenças que tinham sido erradicadas estão voltando. E com uma força que a gente não consegue descrever. Por exemplo, morrem hoje por dia no mundo 11 mil crianças. 800 milhões de pessoas estão desnutridas hoje no mundo. 1/3 das crianças em países em desenvolvimento tem atraso no seu crescimento. 1/3 dessas crianças. 40% das mulheres em países em desenvolvimento são anêmicas. E 1,3 bilhões de pessoas não têm disponibilidade de água potável. Então, esses são os eventos da última hora. Por isso que no versículo 8 de Mateus capítulo 24, ele diz o seguinte: mas todas essas coisas são princípios de dores. Você pega na versão grega, princípios de dores de parto. Entende? Então, por isso... Aí você vê essa intensidade. E essa intensidade é que vai fazer a diferença. Aí a sequência é o que eu disse. Oposição a Deus e ao seu povo, entendeu? As pessoas desprezam muito hoje. Né? As pessoas desprezam muito hoje a igreja. Tudo bem que parte da igreja tem contribuído para isso com os escândalos, né? Pastores roubando, pastores pedófilos e crentes que são crentes e dão um jeitinho de trazer o mundo para dentro da igreja, enfim. E as pessoas vão colocando a igreja como descreta. Onde elas buscavam um apoio espiritual, vai tendo uma apostasia, vão buscando em outras coisas. E aí vai tendo uma oposição a Deus, porque o próprio governo passa agora como já é em muitos países, um exemplo, na Coreia e na China, o Estado é um Deus. Sim. Na China ou na Coreia você não pode adorar a Deus. O imperador lá é Deus. Kim Jong-un é Deus. Você não pode adorar lá o Deus. Na China também um pouco mais velado, mas em alguns pontos é aberto. Se você postar na rede social assim, abaixa o governo, no outro dia tá um soldado na sua porta lá e você vai preso. Eles rastreiam na internet, né? Então, assim, eu amo a Deus e não gosto do governo. Pronto, tá preso. Aí a pessoa se afasta de Deus por causa disso. É um sinal. Oposição. Passa, não, melhor eu. Porque eu vou ter comida, eu vou ter benefício, né? Um Bolsa Família da vida, né? E isso que acontece na sequência do que o pastor estava falando. O intervalo das dores da mulher, quando tá chegando a hora, é menor, a contração é em intervalos menores e as dores é muito mais intensas. Mais fortes. É essa imagem que o autor tentou passar aqui, o Mateus, entendeu? Dores de parto é isso, vai aumentando. Então é o princípio das dores, depois vem oposição a Deus, depois vem apostasia, manifestação do anticristo, a volta de Jesus, culmina. Então dizer que está longe é um erro. Não, desde a década de 70 que meu avô dizia que Jesus ia voltar, e as pessoas vão entrando por essa. E lembrando que Jesus vai voltar de forma coletiva, mas ele já voltou para milhões de forma individual. Porque todo aquele que morre tem um encontro com Cristo, ou para ser salvo ou para ser condenado. Então, de forma individual, Jesus já voltou para bilhões de pessoas. Para muita gente. Professor, tem pastor que não acredita que Jesus vai voltar e eles acham assim, eles pensam assim, que Jesus volta para quem morre. Olha como é que está a situação. Eu já ouvi isso também. O pessoal fala assim, Jesus volta quando você morre.
É complicado. Como é que fica o texto de Tessalonicenses 4,16? Nós que estamos vivos seremos transformados. É, tá Eu não rasgando essa acredito, parte. Como é que pastor fica 1 famoso, Coríntios 15, que diz que nosso corpo vai ser transformado, né, em corpo glorioso, como a semente tem que cair e morrer nós. Como é que fica? E outros textos que falam. Então, essa descrença faz parte do processo de... Jesus falou que o amor se esfriará de quase todos. Então, não crer nisso é uma falta de amor. A pessoa passa hoje na rua, tem um mendigo na porta dele, ele passa por cima. Não, Só larga o passo e vai embora. Não tem a mínima misericórdia. De perguntar se você quer um café, você quer. Entendeu? Eu estou falando de cristãos que conhecem a palavra de Deus. muito, A sim. misericórdia está se perdendo, entendeu? As pessoas hoje vê uma criança na rua pedindo no farol, ela está sendo explorada pelo pai olha lá. Sujou a criança todinha, botou uma roupinha rasgada, sabe? O amor está esfriando. É sinal que Jesus está próximo. Ele falou assim: vigiai, está percebido, está próximo. Os sinais estão todos aí. É por isso que a tecnologia ela se multiplica de maneira assombrosa. Agora não é a cada 2 anos, agora a cada 4 meses, né? Ela vai se multiplicando. As fronteiras passou de terra para espaço, né? A energia passou de mecânica para nuclear, né? A medicina ela também tem um papel preponderante, né? Hoje ela estamos na era dos transplantes, na era da implantação de chips, então a gente vê essa multiplicação assim generalizada, grandiosa assim da ciência. Hoje já se estuda aqui na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil, a criança que está nascendo hoje, uma projeção dela viver 150, 200 anos. Nossa. Olha como a ciência ela evoluiu. Quer dizer, hoje são sinais assim muito fortes da vinda do Senhor Jesus Cristo. É bom também colocar aqui, irmãos, que qual é o contraceptivo a isso tudo, ao amor esfriar, a esses sinais, né? Além do que estar vigilante, de santidade, é percebido, é não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, porque tem muita novidade aí e o crente é atraído por novidade, né? Surgiu uma doutrina nova, a pessoa não se firma naquilo que ele aprendeu. Principalmente quando se trata de doutrinas principais, fundamentais para a salvação. Fé, morte e expiação de Cristo, né, sobre o Espírito Santo e outras coisas. Então, se manter produtivo na obra do Senhor é muito importante, entendeu? Evita de você ficar à toa e estar se envolvendo com coisas que não convém, entendeu? É como Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2. O soldado que está empenhado na obra de Cristo, ele não vai se deixar levar para outras coisas. Ele vai cumprir a missão que lhe foi dada. Ele está focado, entendeu? Então, ser produtivo até a vinda do Senhor é importante, que ele está produzindo sempre para a obra de Deus. Bom, então no caso aí, tem que ficar atento com os sinais e sempre produzindo aí, sempre ativo em na santidade presença e de Deus. vigilante. E os movimentos do século XX aí que despertou a igreja, mostrando que Jesus está voltando da rua Azusa, você acha que isso aí foi impactante também para a igreja despertar? Então, eu particularmente entendo que isso faz parte do processo da igreja. Foi feito um cálculo aproximado, por exemplo, os últimos avivamentos, desde Jonathan Edwards, né? John Wesley para cá, cada 100, 120 anos, Deus tem, na verdade, desde a reforma protestante com Martinho Lutero. Por exemplo, houve a reforma protestante, a igreja se reformou, a igreja estava saindo do eixo, indo por um caminho totalmente, né? Papas, adoração a santos e imagens, e muitas outras coisas surgem totalmente do que os apóstolos ensinaram. Aí Deus levanta Martinho Lutero com os outros, com os Zwinglio, e faz a reforma. E a igreja, ele não queria isso, mas teve que se apartar, porque a igreja católica não voltou atrás, e começou o chamado protestante. 100 anos depois, teve que ter um movimento chamado os puritanos, lá na Inglaterra. Porque a igreja, ela se apartou das heresias da igreja católica, mas passou a ter um culto com a ortodoxia morta, entendeu? Então, assim, se voasse um mosquito na igreja, você escutava. Era como se tivesse uma placa proibido adorar. Então, as pessoas saíam das igrejas, por exemplo, na Nova Inglaterra, saía da igreja e entrava nos pubs. Os pubs é o que nós chamamos de bares hoje. Entrava em casa de prostituição. Os crentes. Nossa. Então, assim, não tinha diferença, entendeu? Eles saíam da igreja fumando. Bebiam. Então, assim, não tinha busca secretária. Daí veio os puritanos e começou a levantar essa questão de santidade, buscar Deus, poder de Deus. Algum tempo depois, levanta Jonathan Edwards e Martinho Lutero. John Wesley, e entre outros, né?
Whitefield e muitos outros, que é os chamados os avivalistas. Aí depois vem o avivamento da Coreia do Sul, depois vem o avivamento, antes tem o da Rua Azusa, do país de Gales, né? Que foi um pouco antes da Rua Azusa, 1904 ali, a Rua Azusa veio em 1906. Esses avivamentos faz parte do processo de Deus estar preservando a sua igreja. Ele chamou um povo, escolheu um povo, e ele tem provido esse povo ao longo dos séculos, para a igreja não se perder na sociedade. Já rasgaram Bíblia, já queimaram Bíblia em público, já fizeram um monte de coisa, perseguiram os cristãos, prenderam, mataram, e a igreja está aí. Tá livre de Porque a providência divina tem tomado conta. Então, esse processo dos movimentos avivalistas, ele tem a ver com Deus guardando a igreja, renovando a igreja de tempos em tempos, entendeu? E no último tempo ele vai continuar fazendo isso também. Entendeu? Eu não entendo que é um sinal direto da vinda de Jesus, mas é parte do processo de Deus guardar o seu povo e a sua igreja. Entendi. Não está literalmente conectado, Ligado, né? Quer falar alguma coisa? Bom, eu vejo esses movimentos, você falou do século XX, né? Isso. Esses grandes movimentos, porque, veja bem, eu posso falar um pouquinho da singularidade do século XX. Nós tivemos, desde Jesus para cá, 20 séculos, estamos vivendo o século XXI. Mas se você pegar do primeiro século ao século XIX, a igreja está inativa. Ela está parada. Teve os movimentos que ele falou de Wesley, 1700, 1800, mas a igreja estava parada. Quando chega no final do século XIX para o século XX, que começa com a primeira revolução industrial, começa a haver uma grande transformação em tudo. O mundo estava aqui como eu casei, eu vou ter que ser igual meu pai, eu vou ser um colono, vou trabalhar na lavoura. E era uma coisa assim muito mecânica. O século XX ele explode, entende? E a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, aí começou a criar fábricas, começou a criar cidades, as cidades começaram a se espalhar, começaram a ser produtivas, né? E no mundo espiritual nós tivemos o grande avivamento no ano de 1911 na Rua Azusa, que foi o derramamento do Espírito Santo, que ele ficou inativo. Depois que ele caiu, até a igreja do primeiro século, ele estava forte ali. Tanto é que lá no século III, século IV, eles queriam abolir o Espírito Santo, queriam tirar, não, o Espírito Santo não pertence mais, vamos tirar do contexto, por quê? Apagaram o Espírito Santo. Mas ele é reavivado ali na Rua Azusa, e ali cria o quê? Centenas de missionários. E eles vão agora espalhar a mensagem para o mundo todo. Tanto é que 2 deles vieram para o Brasil, Gunnar Winger e Daniel Berg. Eles chegaram aqui no Brasil, né? Aqui em Belém do Pará, e fundaram a Igreja Assembleia de Deus aqui no Pará, entende? Esse foi o grande movimento avivalista que deu origem ao crescimento da igreja, né, evangélica aqui no Brasil. O segundo movimento do século XX que despertou foi até um pouquinho antes do século XX, lá no ano de 1897, 1898, com o chamado movimento sionista comandado por Theodor Herzl. Quem era Theodor Herzl? Ele era um judeu, porque os judeus ao longo de 19 séculos eles foram perseguidos, ultrajados, mortos, e eles começaram a ansiar por uma pátria. E teve um congresso na cidade da Basileia, na Suíça, onde se reuniu 17 nações, e eles, nesse movimento sionista, criaram um desejo de voltar para a sua pátria. E o próprio Teodoro, ele diz, em 50 anos, daqui a 50 anos, vocês contam que Israel vai ser novamente uma nação. Entende? E aí, eles começaram a incutir na cabeça de cada judeu o desejo de voltar para a sua terra. E muitos judeus começaram a voltar para a região da Palestina. Entende? E aí o que aconteceu? No ano de 1948, 14 de maio de 1948, Ben Gurion, que hoje é nome do aeroporto lá na cidade de Tel Aviv, ele declara a independência de Israel, né? E aí, lá em Mateus, capítulo 24, vamos ler Mateus capítulo 24, o versículo de número 32, isso é o segundo movimento. Mateus capítulo 24, versículo 32 diz: Aprendei, pois, a parábola
da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então a gente vê o pessoal voltando, né? E aí vai se cumprir uma profecia que está lá em Isaías, capítulo 66, versículo de número 8, que diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu à luz os seus filhos. E aí, amado, de acordo com o calendário judaico, numa sexta-feira do 5º dia do mês de Iar, do ano 5708, correspondente ao nosso 14 de maio de 1948, Israel declarou a sua independência. Isso foi o segundo grande movimento que acontece no século XX. Primeiro, foi o derramamento do Espírito Santo na rua Azusa. Segundo, foi esse movimento sionista que começou a percorrer toda a Europa com o desejo de Israel voltar. E a Bíblia diz que quando esse povo voltasse, ninguém ia tirar mais eles de lá, conforme está escrito aqui, ó. Entende? Em Mateus capítulo 24, que nós acabamos de ler. Mas existe também um outro movimento, entende? Que eu posso chamar aquele movimento na chamada Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em junho de 1967, quando o Egito fechou o canal de Suez, Israel ficou acuado, eles entraram ali, entende? E com seus tanques de guerra, invadiram tudo aquilo lá e entraram na cidade de Jerusalém. E tinha um general judeu, que comandava o exército de Israel, chamado Moshe Dayan. Ele tinha um olho vazado, ele usava, parecia uma figura de um pirata. E quando ele adentra na cidade de Jerusalém, ele toma a cidade de Jerusalém, ele beija o solo, ele usa um gesto papal e ele se levanta para os céus e ele faz uma declaração: nós conquistamos o lugar mais sagrado de todos os lugares sagrados de Israel, Jerusalém. Aí, amado, Jerusalém foi humilhada e foi pisada pelos gentios desde o ano 586 a.C. até 1967. De acordo com Lucas 21, 24, diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelo gentio até que se cumpra o tempo dos gentios. E os tempos dos gentios se completou. Hoje Israel está lá, ninguém tira Israel de lá. E tem mais um movimento, tenho mais um minuto aqui para falar só sobre esse movimento, que está registrado em Isaías 68. O movimento de Isaías 68, capítulo 60, versículo de número 8, ele é tão forte que não dá para você desvincular. Olha o que diz em Isaías, capítulo 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Aí você olha isso aqui, Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Ele já profetizava a invenção do avião, que vai se cumprir 2.700 anos depois. Ele diz: quem são esses que vêm voando sobre nuvens e como pombas às suas janelas? Você já viu o movimento de uma pomba? Ela fica numa casinha com a cabecinha de fora ali, ó, na sua janelinha. Entende? E a Bíblia está dizendo: quem são esses que vêm voando como nuvens? O que voa sobre as nuvens? Não é o avião? E quem fica na janelinha do avião olhando? Não são os seres humanos? E olha aqui. Aí você lê isso aqui, você fala: mas como que vai acontecer isso? Isso aí aconteceu no século XX. Isso causou um grande despertamento, falou para Jesus estar à volta. E aí, este registro está registrado, começa a acontecer algo desde o ano de 1949. Há um ano após a independência de Israel, Israel vai realizar algumas operações para trazer judeus de volta.
nós temos a chamada primeira operação Tapete Mágico. E o que é a operação Tapete Mágico? Onde foram resgatados 50 mil judeus do Iêmen, transportados em um avião do período de novembro de 49 até setembro de 1950. Operação Tapete Mágico. A segunda operação, chamada de Esdras e Neemias, onde foram resgatados do Iraque 130 mil judeus transportados num avião de maio de 1950 até o ano de 1951. Temos uma terceira operação chamada de Moisés, onde foram resgatados da Etiópia 7 mil judeus transportados num avião nos anos de 1984. Temos uma outra operação chamada Operação Salomão, onde foram resgatados 14.500 judeus da Etiópia, transportados em um avião no ano de 1991. Você está percebendo? Todos foram, nessas 4 operações, todos foram transportados em avião para cumprir o quê? Isaías 68. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas portas, às suas janelas? Aí você começa a pensar, espera um pouquinho, isso é um sinal claro da volta do Senhor Jesus Cristo. E sem falar, é claro, de Efraim Halevi, né? Efraim Halevi, ele foi o top, né? O comandante do Mossad, Serviço Secreto de Inteligência de Israel. Ele costurou o acordo de paz entre Israel e Jordânia, né? Sem falar também de Eli Cohen, que foi também um homem importante dentro do exército israelense, né, para conquistar principalmente lá as colinas lá do Golã. Então a gente começa a observar aqui que o século XX ele trouxe uma luz e nos despertou com a criação do Estado judeu. Opa, tudo isso está acontecendo, então Jesus está às portas. Então eu tenho que me preparar, porque vai acontecer a qualquer hora. Entende? Isso é arrebatamento. Eu creio nisso, porque os sinais estão aí, estão evidentes e cumprindo-se dentro da própria palavra de Deus. Amém. Amém. Bom, nosso tempo já deu aqui. Eu quero agradecer a presença dos dois, pastor Jair e do professor. Quero saber se vocês têm mais alguma coisa para falar a respeito, tem algum detalhe que ficou em aberto. No comentário final, eu quero deixar uma exortação para a igreja, né, de hoje, que continue firme na fé, apesar dessas dificuldades todas que nós falamos aqui. Deus tem regido a sua igreja, o Espírito Santo, né, é o regente da igreja, está conosco, está em nós, como Jesus falou, nós não estamos órfãos. Então, pode levantar governos, anticristo, a igreja vai permanecer. E quem faz parte da igreja tem que ter esse entendimento. A Bíblia diz que quem piamente quer servir a Cristo, padecerá sofrimento. Mas o importante no final é herdar a salvação. Então, é óbvio que não é pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus. E Deus tem derramado essa graça sobre a igreja neste século, nos dando a oportunidade de um podcast como esse, de aprender um pouco mais em minúcias. Não dá para falar de tudo, né, irmão? Sim, Uma muita hora de coisa. podcast, mas deu para dar uma pincelada de como é importante nós estarmos firmados nessa doutrina, né, do arrebatamento da segunda volta de Jesus. Independente de que as pessoas creiam que é antes ou depois da grande tribulação, o importante é estar firmado e evitar todas essas coisas que foi comentado aqui, né, que vai fazer com que as pessoas esfriem e se desviem da fé. Continue crendo, acreditando, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Amém. Quer falar alguma coisa? O professor falou tudo aí, né? Glória a Deus por isso, né? Amém. Eu acho que o mais importante de tudo isso, de tudo aquilo que nós falamos, é estar preparado. É a santificação, né? Então, através da santificação, a gente tem que estar preparado, ficar de olho aqui na Bíblia e de olho na geopolítica do mundo, de como que ela está caminhando, como que está se cumprindo literalmente esta palavra. Então, a cada dia que passa, Jesus está muito mais próximo do que nós imaginamos, né? E eu quero aqui agradecer por esta oportunidade para todos os colaboradores aqui e confesso que foi um prazer
aqui com o professor aqui, né, conversar um pouquinho sobre arrebatamento e sinais da volta de Jesus, e quero deixar um versículo que está ali em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muito obrigado. Muito bem. O podcast foi muito bom. Muita coisa a gente aprendeu hoje. Quero agradecer novamente a presença de vocês por ter aceitado o convite. Haverá mais. Quero agradecer a vocês de casa também. E o recado que fica é: se prepare, se santifique, porque a volta de Jesus está aí às portas. Quero agradecer a todos. Comente, deixe seu like aí, compartilhe para mais pessoas poder ouvir e aprender um pouco mais e se santificar, se firmar em Cristo aí, porque logo, logo estaremos com Ele na glória. Até mais, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.